aqui na Faculdade de Educação e Tecnologia do Parafaet, para mim poder ter esse olhar crítico e poder estar ajudando lá, né, a minha realidade lá. Há mais de meio século, existia em Abaetetuba um cemitério que foi erguido para enterrar os mortos de alguma epidemia ou surtos de doenças que castigavam os mais distantes rincões da Amazônia. Era o caso de Abaetetuba, uma cidade sem muita estrutura em casos como esses de muitas doenças. Mas só que este cemitério foi desativado e no local foi construído um quartel do Corpo de Bombeiros. É esse o tema do episódio de estreia do nosso novo quadro Contos Sobrenaturais. Este é o quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Abaetetuba. Mas esta área, no bairro de São Lourenço, guarda uma história bem interessante antes de se tornar a sede do 15º Grupamento. O bombeiro chegou em Abaetetuba em 23 de outubro de 90. Chegou no bairro do Algodoal. Só que ele não tinha uma sede, era uma casa alugada. Então, ficou 2 anos instalado lá provisoriamente. E no ano de 92, o comandante do Corpo de Bombeiros solicitou que fosse procurado uma sede definitiva para a instituição em Abaetetuba, onde o comandante da época, no caso era o Tenente Álvaro, ele encontrou essa área aqui, essa área. E esse terreno foi doado no dia 31 de agosto de 92 para o Corpo de Bombeiros. E a partir dessa data começou a nossa instituição aqui nesse local. Nesse local funcionava um cemitério antigo chamado São Gabriel. Gabriel, em algumas tradições religiosas, é o anjo de Deus, o arcanjo. Em outras, é o anjo da morte. Moradores antigos do bairro, como o seu Cici, lembram como era o antigo Campo Santo. A cerca era de madeira, e aí o pessoal foi tirando as estacas, que era a capu, né? Para fazer fogo, fogueira e tal, e acabou a cerca. Tinha algumas que já tinham mausoléu, algumas, mas a maioria era simples. Mas por que foi criado o cemitério público em Abaetetuba, sendo que já havia um outro bem mais antigo e em funcionamento? Não há prova documental, mas uma das possibilidades é de que este cemitério foi erguido para receber as muitas vítimas de alguma epidemia da época. Um cemitério em caráter emergencial. Uma das hipóteses é de que seriam resquícios da propagação da temida gripe espanhola. Esse que foi um dos maiores flagelos da história da humanidade, devastou a Europa na segunda metade do século XX e chegou ao Brasil tempos depois. De qualquer forma, Abaetetuba, como qualquer cidade amazônica de pequeno porte, naqueles anos 20, 30 e 40, não contava com grandes recursos da medicina atual e nem condições sanitárias adequadas, o que facilitava as mortes diante de algum surto de doença ou pandemias. Foi um cemitério emergencial construído para sepultar pessoas que foram vítimas de alguma epidemia. Fala-se muito na gripe espanhola, mas talvez a cólera também tenha sido um elemento muito presente e feito muitas vítimas em várias ondas da doença, né? Sem falar nas endemias, que são doenças comuns, recorrentes aqui na Amazônia e que frequentemente vitimavam as pessoas numa época em que você não tinha quase nenhum instrumento para combater, para enfrentar essas doenças, né? Se a gente lembrar, por exemplo, que a era dos antibióticos começou em 1928,
Meu pai falava que morreu muita gente. Aí encheu lá, não teve, enterrava aí. O próprio pai do seu Orivaldo era voluntário no ofício de preparar e sepultar os corpos. Era assim, eu ajudava porque era muita gente para enterrar e não tinha buraco para enterrar. Tivesse a planadeira como tem agora, não. E era muita dificuldade para cavar? Era. Mas o seu pai, assim, ele era chamado, as pessoas eram convocadas? Não, ele ia. Eu gostava muito de ajudar as pessoas, cavar, lavar defuntos, e eu chamar ele lá em casa, ele ia. Mas logo depois, as mortes em série foram diminuindo e o cemitério nunca chegou a ficar lotado. Agora, sem a necessidade de tanta pressa nos enterros, muitos sepultamentos voltaram a ser feitos no outro cemitério maior e mais antigo, o de Nossa Senhora da Conceição. Havia um outro detalhe que passou a afastar o interesse de alguém sepultar um parente ali no São Gabriel. Que chegaram aí era só pedra, para chegar no buraco era horrível de pedra. O cemitério foi perdendo importância. Chegava tempo de finado, eu cansei de ver. Roçava, aí limpava, demorava e ia para o mato de novo. Foi então que surgiu o interesse do governo do estado da época de construir aqui o novo quartel do Corpo de Bombeiros de Abaetetuba. Mas antes era preciso retirar o que restou das sepulturas. Uma delas foi a do avô do Pedro, sepultado ali nos anos 40. E na época o coronel Álvaro me procurou para conversar a respeito desse mausoléu, que está lá, cadê meu parente, e me falou do projeto que tinha em fazer a instalação do quartel dos bombeiros. E pediu para mim, pediu a minha posição, e eu disse que eu não resolvi o problema, porque meus filhos ainda estavam vivos, não dependia de mim, mas que eu ia intermediar, eu ia conversar, para a gente ver de que maneira a gente poderia resolver. Mas eu acreditava que ele não ia se opor, porque o quartel também era de muita importância para o nosso município, para o desenvolvimento do nosso município. Pedi um espaço de tempo, e ele me deu esse espaço, com uns 4, 5 dias eu retornei, e disse para ele que estava tudo certinho, que eles tinham concordado com a remoção dos restos mortais dele do outro cemitério, eles se responsabilizaram pela remoção, e nós fizemos a remoção para o cemitério lá de Nossa Senhora Conceição, e com o tempo eles regularizaram também as outras sepulturas, dos outros donos, e as pessoas responsáveis entraram em contato, e regularizaram, e hoje nós temos um quartel aí de bombeiros. Muitas outras sepulturas acabaram esquecidas pelo tempo. Acredita-se que os restos mortais desses que nunca foram identificados foram levados e enterrados sob o local onde hoje é o cruzeiro, no cemitério de Nossa Senhora da Conceição. Ainda hoje, o terreno onde está o quartel dos bombeiros revela as lembranças do que existia ali. O terreno aqui, esse lado, onde comportava a maior parte das sepulturas, ele de vez em quando aparecem buracos no terreno, como esse aqui, olha. Um buraco grande, vocês podem observar aqui, ó, é uma estrutura antiga, olha. Eu não posso afirmar que era uma sepultura, mas que olha, já houve um desabamento aqui, onde tem todas essas características aqui, né? Parecendo uma sepultura. Parecendo uma sepultura aqui, ó. Outro buraco que apareceu aqui, ó, do nada. Você pode observar aqui, ó. Um buraco profundo aqui. Ninguém cavou. Então, um outro mistério, né? Quem sabe aqui também não tinha uma sepultura. A crença é de que muitos restos mortais nunca foram retirados dali. E isso, para os que acreditam, seria o motivo dos tantos episódios estranhos que passariam a povoar o quartel.
ala dos alojamentos dos bombeiros militares foi construída justamente aqui, onde havia a maior parte das sepulturas no antigo cemitério. Isso teria a ver com o que relatam as pessoas que tentaram passar uma noite de descanso aqui? Aqui era alojamento de oficiais, então existia um beliche aqui na época e quem estava aqui de serviço era o Tenente Pamplona e o Capitão Alexandre. Eles estavam pernoitando no quartel e aqui, aproximadamente nessa posição aqui, tinha uma cadeira e a porta era essa aqui. Então o que aconteceu? Durante a madrugada, o Capitão Alexandre, ele acordou gritando e chamando o Tenente Pamplona, chamando assustado que tinha uma pessoa no alojamento. Então o que aconteceu? Quando o Tenente Pamplona acordou e viu, ele teve também a visão. Era uma mulher que estava sentada numa cadeira aqui, próximo à porta. Ela estava sentada de branco e ela estava com os cabelos todo no rosto e ela olhava mais ou menos nesse sentido, fixo para eles. O Capitão Alexandre não teve ação, ele simplesmente ficou paralisado. O Pamplona não, o Tenente Pamplona, ele pulou e conseguiu alcançar a porta e foi a guarda chamar os outros bombeiros para ver o que era que tinha acontecido aqui, mas chegaram aqui e já não tinha mais nada. Então foi essa uma das aparições que aconteceu aqui. Hoje não é mais alojamento aqui, hoje é a nossa cozinha, né? Devido a essas aparições, tudinho, e também a construção de outros blocos, tudo, a gente já não utiliza aqui como alojamento, mas foi um caso que aconteceu aqui. E esses casos considerados sobrenaturais não param por aí. Então, outro caso que aconteceu aqui nesse antigo alojamento foi com o Tenente Lessa. Existia um frigobar novo e ele tinha o maior ciúme do frigobar porque ele não queria que colocasse os copos molhados em cima do frigobar para não oxidar. Então, esse dia ele estava de plantão, ele estava só no alojamento. E ele viu um copo lá molhado, ele ficou zangado, ele tirou o copo e colocou na mesa ao lado. E quando ele dobrou para pegar a toalha, que ele ia entrar no banheiro, aconteceu outro fato. Alguém pegou o copo e deu meio que com força em cima do frigobar. E ele saiu correndo, porque não tinha ninguém no alojamento, só ele, né? Então foi outro fato que aconteceu aqui nesse alojamento aqui. Aqui funcionava o alojamento de cabos e soldados, o antigo alojamento de cabos e soldados. Então o que acontece? Aqui aconteceu um fato, assim, eu tive uma experiência aqui algum tempo atrás. Aqui as camas ficavam nessa disposição aqui, 4 camas para cá e 4 camas para esse lado. E aqui atrás um armário de madeira. Então o que acontece? Eu sempre gostava de dormir bem aqui. Então a gente, quando está de plantão, a gente trabalha sobressaltado, né? Não dorme direito. Então nesse dia eu deitei aqui por volta de 1 a 2 da manhã. Eu percebi que uma pessoa abriu aquela porta. Era uma mulher, uma loira. Ela veio de branco, abriu a porta, caminhou até mim e sentou do meu lado. Mas eu não tive reação para levantar nem gritar, sabe? Mas eu sabia que aquilo estava errado. Tinha alguma coisa errada ali, porque naquela época não tinha mulheres no quartel. As soldadas entraram em 2007, nós estávamos em 2006, então eu sabia que tinha alguma coisa errada. E eu comecei a orar. Aí de repente ela levantou e fez o mesmo trajeto, saiu pelo corredor. E eu rapidamente levantei e fui atrás dela. E eu fiz esse caminho inverso aqui. Eu levantei, peguei esse corredor aqui, não a vi mais, e logo em seguida peguei o outro corredor, que eu vou mostrar aqui. E logo em seguida, olhei para lá, não tinha ninguém, e peguei esse corredor aqui. Ao chegar aqui, eu pude perceber que não tinha ninguém no quartel. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na guarda, ver quem estava no telefone lá, o sentinela. E era um cabo antigo, cabo Augusto. E eu conversei com ele, assustado, falei: chefe, o que aconteceu? Saiu alguém aqui, alguém entrou no quartel, uma mulher foi lá no alojamento comigo. Ele ficou: não, aqui não entrou ninguém, não saiu ninguém daí não. Eu contei a história para ele, e ele mandou eu me acalmar, e logo em seguida ele me falou: ei, mano, entra lá,
vai orar. Aqui foi um cemitério e isso acontece. Geralmente acontece essas coisas aí. Não te preocupa não. Tem até o alojamento do engasgamento. Então aqui funcionou o alojamento de subtenentes e sargentos. Aqui era um alojamento que também aconteceu vários fatos aqui. O que acontece? Vários subtenentes e sargentos, eles acordaram assustados durante a madrugada, durante as noites aqui, devido a uma sensação de engasgamento. As pessoas eram engasgadas aqui enquanto dormiam. Então aqui tem essa energia muito grande aqui nesse local, devido essas coisas que aconteceram, né? Muitos pesadelos, muita gente acordou gritando e muita gente deixou de dormir nele naquela época. Um fato importante ressaltar é que nesse local aqui existia uma sepultura, segundo informações dos vizinhos aí. O que acontece? Segundo relatos, uma pessoa, inclusive, dormia em cima de uma sepultura aqui. Ele provavelmente não lidou com a perda, né? Não sabia lidar com a perda, saudades, e assim que ele bebia, ele vinha aqui e dormia, pernoitava em cima de um mausoléu aqui, mais ou menos nesse lugar onde hoje é o ex-alojamento de subtenentes e sargentos, então nesse local. Então eu costumo chamá-lo de alojamento do engasgamento, porque não foi nenhum nem dois, foram vários subtenentes e sargentos que foram engasgados aqui durante a noite. O próprio Fagner viveu uma experiência assustadora. Eu estava de plantão aqui, era por volta de 2 da manhã, quando eu estava cansado, de exaustivo, e eu pedi para um aluno soldado, ele estava ficar no telefone para mim, quando eu ia dar uma repousada. Eu peguei uma cadeira e sentei ao lado da resgate, de uma resgate igual a essa aqui. E eu sentei bem do lado. E o dia foi exaustivo, cansativo, já era madrugada, eu estava com o revólver ao lado, um 38, eu era o sentinela, e de repente, o que aconteceu? Deu aquele pico, né? Aquele cochilo rápido, mas eu rapidamente acordei. E quando eu olhei para o vidro da resgate, tinha um rosto lá. Quando eu firmei nele, ele correu para dentro da viatura. Naquele momento eu não tive medo, eu te confesso, eu não tive medo. Eu pensei que era ladrão. O que eu fiz? Eu acionei o menino da hora que eu pedi para ficar lá, que eu ia dar uma relaxada, e peguei o revólver e saí fazendo uma busca aqui no quartel, mas não encontrei ninguém. E ele saiu para o outro lado, que eu mandei. Só que felizmente, graças a Deus, não encontramos nada. Depois eu parei, pensei, falei, poxa, caramba, ainda vim sentar no lado de uma resgate. Uma resgate acontece inúmeras coisas, né? Pessoas morrem baleadas, pessoas morrem de infarto. Então tem uma carga muito negativa, né? Esse ambiente. E eu vim sentar bem ao lado, entendeu? E aconteceu esse fato também. Isso foi no ano de 2007. O sargento Fagner ficou tão envolvido com essa história que acabou virando uma espécie de pesquisador do antigo cemitério. Conseguiu até fotos curiosas de quem estava prestes a ser enterrado ali. Essa foto aqui, ela é de uma pessoa que faleceu há muitos anos, eu creio que mais de 50 anos atrás, e eu ganhei essa foto. Então, segundo relatos, essa pessoa foi enterrada aqui, nesse cemitério. Então, como eu sou um cara que gosta muito de relatos, de guardar as coisas históricas, então eu guardei, ela já está há mais de 20 anos comigo. Havia um costume, antigamente, de se fotografar os mortos junto com as famílias, geralmente na sala onde acontecia o velório. Essa fotografia era feita, né, com o caixão aberto, numa posição meio inclinada, e ali se fazia uma última imagem do falecido e também das pessoas que compareciam ali naquele momento. Se havia esse costume de fotografar defuntos nos caixões, pouco antes do enterro, eram raras as fotografias nos cemitérios. Não havia nenhum hábito de se fazer imagens em cemitérios, até mesmo o cemitério principal da cidade, o de Conceição, ele que tem lá seus monumentos, seus mausoléus, esse cemitério não é
muito fotografado, né? Não é raro a gente ver imagens dali. As imagens dos velórios não, eram mais frequentes, né? Isso explica a inexistência de algum registro fotográfico do cemitério de São Gabriel. Uma história literalmente sepultada sob uma nova edificação, mas que insiste em permanecer viva no imaginário popular de Abaetetuba. Lembrando que os nossos contos sobrenaturais serão exibidos